Mas agora, quando diz essa estratégia que Trump está a trazer, que é o famoso Make America Great Again, este seu slogan vai se revelar, se ele continuar nesta linha, vai se revelar falsa, porque o próprio Canadá, se observarmos, Canadá mudou a sua estratégia, os serviços que ele comprava nos Estados Unidos, até os serviços que ele vendia para os americanos, ele virou tudo para a Europa. Portanto, reforçou o Canadá, reforçou a relação comercial com a Europa reforçou, aceitou a proposta da Mercosul. Portanto, os Estados Unidos aqui vai perder dois grandes mercados, o mercado canadiano e o mercado europeu. Portanto, aqui para o Trump não é muito inteligente ele continuar com esta estratégia. Mboco e Gama, não Não, sei se depois não, pode e a acrescentar. leitura que faz é a leitura mais correta. Sabe o que é que vai acontecer com o presidente Donald Trump? Hum, Quando ele perceber que de facto está pressionado, ele vai recuar e renegociar. Esse tem sido o posicionamento do presidente Donald Trump. Daí que eu disse inicialmente que o presidente Donald Trump só para quando alguém lhe para com a força também. E essa estratégia do Canadá e dos próprios europeus é no sentido de mandar um sinal claro aos americanos. Se de facto tiveres que romper conosco, nós vamos encontrar outros atores. hum, E o pior ator para os americanos é a China. Se o Canadá chegar a uma altura a dizer que não, vamos voltar à China, os europeus vão se voltar à China, os americanos vão ter muita dificuldade e vão ter que recuar. Isto aconteceu quando os americanos começaram a taxar a China em tarifas abismais. E nós vimos que a China foi respondendo essas mesmas tarifas. O que é que os americanos fizeram? Tiveram que recuar, porque deixaram de vender a soja, os chineses deixaram de comprar a soja americana, etc. Olharam para outros mercados e os americanos tiveram que recuar. Então, daí é que se os europeus de facto quiserem travar os americanos, sabem que devem também fazer um braço de ferro e a dado momento vão ter que negociar. Mas é também ilusório pensar que o presidente Donald Trump sairá dessa questão da Groenlândia com uma mão à frente e outra atrás. Não. Ela pode não anexar a Groenlândia como é previsto e como está desenhado, como é a sua intenção, mas pode aumentar a sua influência sobre esta mesma ilha. Tem uma base militar lá, penso que desde 1951 que eles estão lá, e eles poderiam rapidamente dominar a Groenlândia sem grande esforço. Era necessariamente simplesmente se posicionar na base militar, os militares saírem para poderem controlar a Groenlândia, mas eles querem fazer de uma outra forma, não simplesmente influenciar, é ter garantias que a Groenlândia, com que a Dinamarca tem o seu controle, porque é um Estado autônomo, não vai permitir influências chinesas e Rússia naquele perímetro. Ele precisa ter essa garantia, ele precisa portanto, levar para lá os interesses americanos e instalar esses interesses. Se assim for, ou seja, não ganha tudo, mas também não perde tudo. ok. E Gama, o que tens a dizer sobre essas questões todas na mesa? Bom, concordo com o que o Osvaldo diz e também que o Trump também só respeita quem tem força e, sobretudo, quem lhe põe uma barra. E ele já está a fazer recuos, né? Em Davos ele já disse que não, que vai retirar, que não vai aplicar as tarifas aos países da União Europeia que estavam a se opor à estratégia dele sobre a Groenlândia. Ele também já fez aqui um recuo a dizer que já se retratou nas palavras de que que não iria usar a força, já está em diálogo ali mesmo na reunião de Davos, no Fórum Econômico, ele teve uma abordagem muito rica com o secretário-geral da OTAN e este até revelou-se satisfeito, né? Perguntaram-lhe até como é que ele era uma das pessoas que melhor se entendia com Trump. Portanto, houve um braço de ferro lá, o Trump viu que os outros não se vergaram e ele vai fazendo esse recuo, mas se calhar vai adotar uma outra medida, né? Porque temos aqui uma Groenlândia que depende, que
que depende administrativamente por parte como é isto aí, da Dinamarca, mas em termos de defesa e política, ou melhor, ele é um território autónomo, mas que em termos de defesa, segurança, moeda, depende da Dinamarca. E o Trump a fazer alguma imposição à Groenlândia, embora há também vantagens para o próprio território, ele tem que se sentar com os parceiros da OTAN e não pode ir numa perspectiva de estar a invadir o outro território sem que o território mãe também possa ceder, porque senão isso vai ser encarado como uma invasão silenciosa, e não é isso que a União Europeia e sobretudo os parceiros da OTAN querem. Mas isso para concluir que está a haver aqui recuos por parte do Trump, e cada vez mais o mundo começa a perceber que o Trump é forte, mas como todo humano, ele também tem ali umas fraquezas. Se alguém lhe pôr uma barrazinha, ele vai recuar, né? Ele respeita a China, ele respeita a Rússia, aliás, vê-se que isso é público, respeita, mas pelo menos respeita essas duas potências mundiais e não brinca com elas. Agora também, aqui também com a União Europeia, ele sabe que ele também usa aquela chantagem, estava a usar, né? O facto deles contribuírem com cerca de 25% das despesas da OTAN. Isso vai fazer com que também a própria OTAN vai se retratar, vai ser uma coisa positiva, essas crises têm sempre um lado positivo. A OTAN agora vai ter que se reunir e ver que isto está a depender grandemente de alguém só, de uma espécie de financiador, de um membro, como é o caso dos Estados Unidos. Depois acabam eles todos por ficar nas mãos dos Estados Unidos. Então, eles aqui têm que ver, ou tomam uma estratégia agora doravante de todos também terem cotas, participarem nas cotas, de forma a não haver ali desequilíbrio, ou alguém que paga mais o que mais contribui, e depois chega ali a começar a ditar normas, e quando não é atendido, faz ameaças, como fez. Os europeus, estás a ver? Os Não, europeus já andam desavisados, já andam um pouco distraídos. Em que medida? O presidente Trump, quando chegou no primeiro mandato, ele dizia que a NATO não é um instrumento obsoleto e que necessariamente os europeus tinham que passar a contribuir com 2% do seu PIB. Então, e se os europeus até agora não fizeram essas mudanças, ou eles não querem fazer a mudança porque apostam muito mais em áreas sociais e projetos econômicos para o bem-estar, e vão fazendo um desinvestimento do ponto de vista militar. Então eles têm que alterar a estratégia, porque perceberam que não devem confiar de forma cega aos americanos. Era só fazer esse aditamento, Gama. Exato, concordo em pleno. E também, os europeus, isso não vem, aliás, este aviso, isso não vem de agora, porque na verdade, já mesmo antes do Trump chegar, que os americanos, a sociedade americana, já vinha fazendo pressão para a administração ou o governo se refazer da sua participação da NATO. O Trump foi praticamente a pessoa que expôs aquele sentimento dos americanos. E por isso é que dizia que isso é bom em certa parte, porque vai obrigar a União Europeia a se posicionar. Eles já tiveram muito tempo, há muito que eles notavam os sinais de que a sociedade americana estava a fazer esta pressão, e eles não fizeram nada, praticamente não se retrataram. E na América tem uma coisa, a sociedade, quando pressiona, o governo às vezes é obrigado a satisfazer aquela vontade da sociedade ou dar algum sinal que está a corresponder, porque é a base da sua sobrevivência. Se ele não faz isso, amanhã os americanos podem penalizar. O Trump já não pode mais concorrer para um terceiro mandato, não pode mais voltar ao poder, mas penaliza, de certa forma, o seu time, que são os republicanos, né? Então, ele vai ser obrigado a fazer isso, porque todo presidente americano que está no poder, ele tem que depois fazer o paving
né, criar caminhos, construir caminhos para os próximos republicanos, ou, nesse caso do Trump, permanecerem também no poder.